gratidão ao Senhor por um ano, né, que foi colocada a placa. Glória a Deus. Texto bastante propício e edificante para nós. Neemias, capítulo de número 6. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Neemias, capítulo 6, leremos a partir do verso de número 1. Neemias, capítulo de número 6. Leremos a partir do verso de número 1. Está escrito assim a palavra do Senhor. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, a partir do verso de número 1. Neemias, capítulo 6, a partir do verso de número 1. Está escrito assim: E sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Amém? Amém. Glória a Deus. A gente está diante de um texto bastante conhecido. A história de Neemias, a história da reconstrução dos muros. A gente sabe, biblicamente, da importância que os muros tinham. Israel precisava de estar protegido, né, das demais nações que estavam ao seu redor. E uma vez que as muralhas elas estavam caídas, Israel ele estava vulnerável às ações dos inimigos. Então, tamanha era a importância dos muros para Jerusalém. E nesse texto que nós lemos, antes de nós aplicarmos os versículos, explicarmos os versículos que aqui nós lemos, a gente precisa voltar um pouco atrás. Antes de nós aplicarmos esse texto, nós precisamos entender que Israel passou por um processo de bastante sofrimento. Israel foi levado para a Babilônia e ficou aprisionado lá durante 70 anos. Repita comigo, 70 anos. 70 anos. E ali Israel sofreu bastante por causa da desobediência. Israel por diversas vezes ouviu profetas alertando eles de que eles deveriam mudar de vida, de que eles deveriam viver uma vida santa diante de Deus. Mas infelizmente Israel por diversas vezes não deu ouvido ou a palavra do Senhor. Por isso pagaram um alto preço por conta da desobediência. Deus deu a eles diversas oportunidades para que eles fossem fiéis ao Senhor, para que eles fossem gratos a Deus por tudo que Deus havia feito por eles. Tendo em vista que em Deuteronômio capítulo de número 7, a palavra do Senhor diz que por que Deus escolheu a Israel como nação? Escolheu a Israel por causa da grandiosidade deles? Não. Escolheu Israel por causa da riqueza deles? Também não. Escolheu Israel para mostrar o quão poderoso Deus é. Deus escolheu a nação pequenina de Israel para mostrar que Ele é poderoso. E Ele pode fazer, como já foi orado aqui, infinitamente mais
do que aquilo que pedimos ou pensamos, ainda que nos achemos pequenos diante de Deus e diante daqueles que nos rodeiam. Aproveito aqui para abrir um parêntese para dizer que Deus, Ele pega as coisas pequeninas dessa terra. Deus, Ele pega as coisas desprezíveis dessa terra. Deus, Ele pega as coisas que não são para aniquilar as que são. Por isso você precisa entender que Deus vê em você aquilo que o homem não consegue enxergar. Porque o homem só vê o teu externo, o teu exterior. O homem só vê o teu presente. Mas Deus, quando olha para você, Ele vê o teu futuro. Glória a Deus. Aleluia. Ele vê alguém transformado pelo poder de Deus para poder pregar, para poder louvar, para poder congregar, para poder cumprir a grande comissão dele aqui na face desta terra. Glória a Deus. Aleluia. Eu preciso aqui ler algumas coisas que vocês precisam ter conhecimento. Vamos falar sobre esse cativeiro babilônico. Com a morte de Salomão em 931 a.C., o reino de Israel foi dividido. O reino do norte teve 19 reis, em um período de 209 anos. Nenhum desses reis buscou a Deus. Repita comigo: nenhum desses reis buscou a Deus. Ouça, sendo todos rebeldes, Deus enviou-lhes profetas, mas os nobres e o povo não se arrependeu. E então Deus enviou um chicote e os entregou na mão da Síria. Em 722 a.C., eles foram levados cativos e nunca foram restaurados. Vou repetir: e nunca foram restaurados. Porque Deus foi agindo com a sua misericórdia, foi estendendo a sua corda da graça, da misericórdia, dando oportunidade em cima de oportunidade. E o reino do norte, composto pelas 10 tribos, nenhum dos reis representavam a Deus como ele queria. Consequentemente, o povo foi contaminado. E a rebeldia tomou o reino do norte, de tal maneira que o reino do norte, chamado Israel, foi completamente dissipado, contaminado. E através do reino do norte que gerou-se os samaritanos. Perceba que lá no Novo Testamento a gente percebe que o judeu ele não falava com os samaritanos. A consequência do estado caótico e espiritual do reino do norte. Só que ainda havia 2 tribos, Judá e Benjamim, que em algum momento alguns reis honravam ao Senhor, buscavam ao Senhor. O segredo da restauração é buscar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui nessa noite, estamos buscando a Deus. E os céus já se abriram sobre este lugar. Os anjos do Senhor estão sobre esta casa. O Senhor está manietando demônios. O Senhor está jogando por terra obra de feitiçaria, de macumbaria, de magia negra. O Senhor, com o poder do seu Espírito Santo, está tocando aonde o homem não pode tocar. Enquanto eu estava sentado ali, eu ia até perguntar a Ana, mas não perguntei porque eu prezo pela reverência de conversar com ela, perguntar: Ana, você está sentindo fogo? Eu estava ali sentado sentindo um fogo do lado direito do meu rosto, porque o fogo do Espírito Santo está aqui. Glória o fogo Deus, do Senhor aleluia. está aqui. A palavra do Senhor, Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre aqueles cerca de 120 que estavam buscando a face de Deus, a palavra do Senhor diz que foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Glória a Deus, aleluia. Louvado, exaltado seja o teu nome, Rei dos reis, Senhor dos senhores,
O Espírito Santo do Senhor está aqui renovando. Glória a Deus, O aleluia. Espírito Santo do Senhor está aqui libertando nessa noite. Glória a O Deus, Espírito Santo está aqui nessa noite, quebrando grilhões, quebrando cadeias. aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Glória porque a quem Deus, busca Deus aleluia. acha. Quem bate a porta se abre. Glória A palavra a do Senhor Deus, diz assim, aleluia. ó, ainda antes que houvesse dia eu sou. Glória a Deus, aleluia. E não há ninguém que possa livrar das minhas mãos, porque operando Deus quem impedirá. Glória a Deus, Louvado aleluia. seja Deus. Louvado seja Louvado o seja. nome do Glória a Senhor Deus, aleluia. Jesus. Ô Espírito Glória Santo, a Deus. tu tens total liberdade Glória para a Deus, poder louvado atuar seja. na tua igreja e através da sua igreja. Pai, eu não tenho dúvida de que cada um que está aqui presente, o Senhor confiou um dom espiritual. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus eterno, que esses dons espirituais, meu Deus, sejam reverberados, meu Pai, nessa noite. Meu Deus eterno, usa, Senhor, a tua igreja nessa noite para a edificação, meu Pai, de cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, glória a Deus, Levanta a mão aleluia. pro alto e diga assim, Senhor. Senhor, Mais forte, Senhor. Senhor, Nós somos a tua igreja. nós somos a tua igreja. Estamos aqui nessa noite. Estamos aqui esta noite para cultuar o teu para nome. cultuar o teu nome, Para adorar o Senhor. para adorar o Senhor Em espírito em espírito e em verdade. e em verdade. Glória Receba a Deus, toda a aleluia. glória. Louvado e Receba toda a exaltado honra. seja, santo, Receba todo o louvor. santo, justo, Receba fiel, toda a verdadeiro. adoração. Glória a Deus, aleluia. Senhor, Santo, justo. meu Deus eterno, diga, Senhor, Senhor, a minha alma anseia anseia pela tua presença, pela tua presença, pelo teu Espírito, pelo teu Espírito Santo. Santo. Portanto, renova-me nessa Portanto, noite. renova-me nessa Liberta-me noite. nessa Liberta-me noite nessa de tudo noite. aquilo que me prende ainda a essa Aquilo terra que me prende. e que me impede de caminhar contigo, de fazer a tua vontade, de viver a Glória a vida Deus. que o Senhor preparou para mim. Em nome Glória de a Jesus, Deus. diga, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu só vim aqui nessa noite para responder, louvado seja o nome do Senhor, o porquê ou qual o segredo da perseverança de Neemias. O tema fala sobre construção, não é isso? Neemias fala sobre construção, sobre construir. E qual foi o segredo de Neemias? Tendo em vista que Neemias passou por bastante tribulações, por bastante adversidades. E eu queria meditar com você nessa noite sobre esse tema. Qual o segredo da perseverança de Neemias? Glória a Deus. Primeiro, Neemias era um homem de oração. Glória Repita a Deus. comigo, Neemias Neemias era um homem de oração. de oração. Neemias capítulo 1, verso de número 4, diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando. Repita comigo, jejuando Jejuando e orando. e orando Repita, perante o Deus dos céus. dos céus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que enquanto Neemias era copeiro do rei, enquanto Neemias ele servia ao rei, ele era um homem muito alegre, muito feliz, um homem realizado. Só que de repente ele recebe notícias do estado espiritual de Jerusalém, do estado físico de Jerusalém. É levada a informação para ele de que os muros estavam destruídos. E quando ele recebe essa notícia, ele fica bastante triste, bastante abalado. Só que ele não ficou simplesmente triste e abalado, porque não adianta receber as más notícias
vivenciar experiências negativas e ficar simplesmente triste e abalado, achando que Deus vai fazer tudo e a gente não tem que fazer nada. Achando que Deus vai se compadecer do nosso sofrimento simplesmente. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Se Deus simplesmente agisse na vida dos homens, simplesmente por causa do sofrimento dos homens, não estaria em Camará agora um monte de viciado lá na boca de fumo. Verdade. Se simplesmente o sofrimento do homem fosse capaz de mover a mão de Deus a favor dele, não haveria tantas prostitutas nos bordéis. Se simplesmente o sofrimento dos homens chamasse a atenção de Deus, não morria tantas pessoas aí, às vezes até queimado em pneus por traficantes. É verdade. Então o que move a mão de Deus? O que move a mão de Deus não é o sofrimento do ser humano. O que move o coração de Deus é quando um homem e uma mulher resolvem levantar-se diante do caos e levantar a sua voz em oração a Deus e falar assim: Senhor, eu sei do estado que eu estou vivendo, as coisas não estão cooperando favoravelmente para mim, mas de uma coisa eu sei, na tua palavra está escrito: clama a mim e responder-te-ei. Glória a Deus, e aleluia. anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Deus, louvado e Na exaltado tua palavra seja o está teu escrito nome. que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Perfeito, glória a Deus. A tua palavra está escrito que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face Glória e a se Deus. converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, Glória a Deus. perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. É promessa quem clama a Deus e se humilha no jejum, porque jejum é humilhação. Narabacanto ré, biai, jomanagá. É Diana, né? Diana, seu nome? Diana. O jejum, quando nós jejuamos, nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu quero que tu faça aquilo que eu não consigo fazer. Glória a Deus. Aleluia. Arabacanto ré, biacé. Foge a minha alçada. Eu não tenho poder para poder vencer isso. O jejum Glória a demonstra o Deus. seguinte: Deus, eu não sou nada, mas tu és tudo. Eu Glória não a posso Deus. nada, mas tu pode tudo. Aleluia. Jejum é um clamor sem falar. Glória a Deus, aleluia. Arabacanto ré, biacé. Aleluia. No jejum eu estou me humilhando e dizendo: Senhor, eu sou pó e cinza. Anabacanto ré, biacé. Narabacanto ré. Aleluia. É uma mensagem bem simples e bem direta. Por isso eu vou contar um testemunho bem simples. Eu lembro que quando me converti, a gente sabe que é um desafio muito grande para o jovem ficar firme na presença de Deus e negar esse mundo. É desafiante. E me firmei, jejum, oração, jejum, oração, jejum, oração. Passei por muita luta. Até os meus próprios familiares não entendiam. Tu não come mais? Isso aqui, ó. Magro que só. Porque eu abracei a oportunidade. Conheci Jesus e amei. E assim como eu me envolvia tremendamente no mundão, baile funk, pagode, as casas de show da vida, eu me entreguei completamente para Jesus. Foi amor à primeira vista. Glória a Me Deus. entreguei completamente e a coisa foi tão forte, que mesmo me convertendo numa igreja tradicional batista, onde os irmãos até de bermuda iam para a igreja, eu não conseguia usar bermuda nem mais dentro de casa. De algo tão radical que Deus fez comigo. Mas eu não entendia que era Deus trabalhando no vaso. Porque quando era do mundo, era muito vaidoso. Ou era camisa muito apertada para mostrar o corpo sarado, ou andava sem camisa. A primeira vez que eu pisei na igreja, tive que pedir blusão emprestado, porque eu não tinha coragem de entrar na igreja com as roupas que eu tinha. Mudança radical. Mudança radical. Então quem estava ao meu redor, quem estava ao meu redor, não conseguia entender. Se cumpriu em mim aquilo que a Bíblia vai dizer, que Jesus diz assim, ó: eu não vim para trazer paz,
mas eu vim para trazer espada. Glória a Deus. Eu vim para jogar o pai contra o filho contra o seu pai, e os seus inimigos serão na sua própria casa. Mas aquele que amar pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Glória a Deus, aleluia. Verdade. Jesus. Resumidamente, que eu não vim para contar testemunho, vim para pregar. Resumidamente, hoje, para a glória e honra do nome do Senhor, meu pai está na presença de Deus. Mal sabe ler, já leu a Bíblia 2 vezes, já está lendo a Bíblia pela segunda vez completa. Completa! Nem ler direito ele sabia. Por isso não tem desculpa para poder servir e ser fiel ao Senhor. Glória a Deus. Minha mãe drasta se converteu também. A Ana mora lá próxima, era testemunha disso. Aleluia, porque não há nada que Deus não possa fazer quando alguém resolve se entregar completamente para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória a Deus, louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor. De Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu vejo Deus aqui atuando como Pai. Glória a Deus, aleluia. Alabacanto ré, rebecanto ré, biaço que de managada sé. Arabacanto rebecanto ré, biaço. Glória a Deus, aleluia. Eu vejo Deus como Pai nessa noite aqui. Glória a Deus, aleluia. Você tem um Pai que te ama. Você tem um Pai que te ama. Eu não sei qual é o teu histórico. Eu não sei se você foi rejeitado no ventre. Eu não sei se você nem sabe o nome do teu pai. Glória a Deus, aleluia. Mas de uma coisa eu sei, aleluia. Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória, 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 aleluia. Para te consolar. O Pai está aqui nessa noite para curar as feridas da alma. Meu Deus eterno, oh glória. Glória a Deus, aleluia. Que Satanás quer adotar órfãos. Mas maior é Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus, louvado seja o Espírito Aleluia. de Deus. Glória louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neemias era um homem de oração. 2. Segundo segredo de Neemias. Neemias conhecia a palavra de Deus. Repita comigo. Neemias conhecia a palavra de Deus. Capítulo 1 de Neemias, verso 8 e 9. Diz assim: ele olhando e conversando com Deus. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredirei, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e eu guardarei os meus mandamentos, e os fareis. E então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que Neemias está dizendo aqui? Senhor, o Senhor falou que nos puniria quando cometêssemos pecado. Está escrito na tua palavra. O Senhor falou isso com Moisés. Agora o Senhor também falou que depois que nós fôssemos tratados, quebrantados, aleluia, porque a melhor forma de Deus transformar alguém, e isso é difícil falar, é difícil pregar, é difícil acreditar, é difícil enfrentar essa realidade como cristãos, mas é fato. A melhor maneira de Deus transformar alguém é quebrando essa pessoa. Glória a Deus. É humilhando essa pessoa. A gente gosta muito de falar, não, Deus não envergonha ninguém. Será que não?
Deus não envergonha ninguém. Será que não? E vou mais além. Será que ser envergonhado por Deus é ruim ou é bom? Ser envergonhado por Deus é ruim ou é bom? Ser humilhado por Deus é ruim ou é bom? Ser quebrado por Deus é ruim ou é bom? Glória a Deus. O jovem José era um sonhador. Foi jogado dentro de um buraco. Que mal fez José? Nenhum. O mal dele foi sonhar. Ele é vendido para a caravana dos ismaelitas. E depois foi para dentro do Egito. Que mal José fez para parar dentro do Egito? Como se não bastasse, ele é injustiçado lá dentro também. Porque a esposa do seu senhor se engraça e tenta se relacionar com ele, ele resiste. E ela diz que ele tentou estuprá-la. Ele foi para dentro de um cárcere. Que mal que fez José. Lá dentro do cárcere, o copeiro e o padeiro tiveram sonhos. E José interpreta, dizendo que um morreria e que o outro teria o seu posto restituído. E o copeiro volta para o seu posto de origem. Só que antes José fala assim, ó, lembra para ele, fala que eu não cometi nenhum erro não, lembra de mim lá. E o tempo se passa, cerca de 2 anos, Faraó tem um sonho. E ninguém conseguia interpretar esse sonho. E a palavra do Senhor diz que o copeiro agora se lembrou de José. E foram buscar José dentro do presídio. E pediram para que José interpretasse o sonho, porque sabia que ele tinha esse dom. José tinha tudo para poder falar, eu não vou interpretar coisa nenhuma não. Eu não vou interpretar. Ele tinha tudo para ver como um revoltado lá dentro daquele cárcere, porque estava ali injustiçado. Mas não, José entendia que ele estava ali dentro do cárcere porque estava sendo tratado por Deus. Glória a Deus. Estava Aleluia. sendo quebrado por Deus, humilhado por Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque quanto maior a obra de Deus, maiores são as dificuldades e as tribulações. E nós conhecemos a história. José interpreta o sonho e é colocado como governador do Egito. Aleluia. Porque a melhor forma de Deus transformar um homem e uma mulher de Deus é quebrando ele, é quebrando ela. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar um glória. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Outra coisa, Neemias reconhecia sua origem. Repete comigo, Neemias reconhecia a sua origem. Capítulo 2 de Neemias, verso de número 3. E disse ao rei, viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolado e tendo sido consumida as suas portas a fogo. Neemias está lembrando a sua origem, o seu passado. De onde eu vim? Quem sou eu? Ele olhou para o seu passado e reconheceu com gratidão, louvado seja o nome do Senhor, quem o povo dele era, o que eles estavam passando e quem eles eram nas mãos de Deus. Isso chama-se gratidão. Infelizmente, no nosso meio, às vezes, poucos de nós reconhecemos o benefício que é servir a Deus. Às vezes, nos comportamos como religiosos. Fazemos por fazer, pregamos por pregar, cantamos por cantar, tocamos por tocar. E esquecemos da grandiosidade e dos benefícios que o Senhor tem feito por nós.
Esquecemos da trajetória que nós caminhamos até chegarmos aqui. Reconhecer a origem, reconhecer o que Deus fez, chama-se gratidão. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que eu acho mais maravilhoso na gratidão? É que quando eu sou grato a Deus pelo que Ele fez, eu estou preparado para viver aquilo que Ele ainda não fez, mas ainda vai fazer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tem muita gente no nosso meio que vive uma vida com Deus limitada, espiritualmente, financeiramente, emocionalmente. Sabe por quê? Não é grato por aquilo que Deus já fez. Glória a Deus, Senhor. Quem é grato ao Senhor pelo que o Senhor já fez, está preparado para viver o novo de Deus para a sua Glória vida. a Deus, aleluia. Precisamos entender que a revelação de Deus é progressiva. Enquanto estamos aqui nessa terra, estamos sendo transformados. O apóstolo Paulo vai falar muito bem, dizendo assim, ó: aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até a vinda do Senhor. Glória a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos transformados de glória em glória. Deus está nos transformando, ó glória, a Deus, até que aleluia. cheguemos à estatura de varões perfeitos, para que possamos entender a profundidade do Senhor. O apóstolo Paulo orou em Efésios capítulo de número 1, verso 16 em diante. É interessante esse texto, ele fala assim, ó: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. A transformação de Deus é progressiva. Deus, através do seu Espírito Santo, precisa abrir a nossa mente para que nós possamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Tem coisas que você ainda não entende hoje, mas que Deus faz questão de te revelar amanhã. Amém. Glória Glória a Deus, aleluia. Tem coisas que você não consegue enxergar hoje, mas conseguirá enxergar amanhã. Lembra de Pedro? Pedro já era um homem temente a Deus, andava com Jesus. E de repente Jesus reúne os discípulos. Mateus capítulo de número 16. E aí ele pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E aí disseram, ó, uns falam que sou Jeremias, outros falam que sou profeta, etc, etc, etc. Aí ele pergunta para os discípulos. Ele pergunta para aqueles que já andavam com ele. Aqueles a quem Jesus estava ensinando para os ouvidos, pregando, e ensinando também para os olhos, porque curava e fazia sinais e maravilhas. Jesus pregou para os ouvidos deles e pregou também para os olhos dele, porque Jesus pregava e fazia sinais e maravilhas para edificar a fé deles durante 3 anos e meio. E Jesus pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E depois passa a pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz assim: disseste bem, Simão, Pedro. Disseste bem. Porque não foi carne nem sangue, ou seja, não foi o homem que te revelou. Não foi o homem que te deu esse entendimento, mas foi meu Pai que está no céu. Louvado Glória seja a Deus, Deus. aleluia. Também direi quem tu és, Pedro. E sobre esta pedra que sou eu, Pedro, edificarei Glória a Deus. a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, Houve a aleluia. necessidade de Deus abrir a mente de Pedro para que ele entendesse quem era Jesus de fato. Glória a Deus, aleluia. Tem coisas que você está passando que você não entende, mas eu profetizo que você vai entender. Glória a Deus, aleluia. Você talvez, eu não sei qual é a tua intimidade com Deus, a tua nível de espiritualidade, mas uma coisa eu sei: o Senhor vai te fazer mergulhar no oceano do Espírito Santo e vai te fazer entender as profundezas de Deus pelo seu Espírito, porque ninguém consegue entender a
Deus. Glória a Deus, Se não pelo aleluia. Espírito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem crê que o Espírito Santo quer te levar? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado, exaltado seja Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar, já são 9h37. O segredo de Neemias, mediante a tanta adversidade, ele perseverou? Neemias tinha convicção do preço que havia pago para reconstruir as muralhas. Glória a Deus. Deixa eu falar para vocês um pouquinho o que significava ser copeiro do rei. Ele era copeiro do rei. O título de copeiro não significava que Neemias era simplesmente um mordomo. Não. Ele era um conselheiro pessoal do imperador. Além de copeiro, ele era uma espécie de primeiro-ministro, o braço direito do rei Artaxerxes. Glória a Deus. Neemias saiu de Susa para Jerusalém, cerca de 1.500 quilômetros. Neemias abriu mão do seu posto, seu cargo de confiança. Ele abriu mão do conforto do palácio ao desconforto da reconstrução. Sabe por que tem muita gente que para no meio do caminho e desiste? Não quero mais Deus. Eu vou voltar a me prostituir, vou voltar a beber, vou voltar a me drogar, vou voltar a fazer a vontade da carne. Vai chutar o balde, pastora Márcia. Vou desistir de tudo. Vou desistir de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu entendo que ninguém é super homem nem mulher maravilha espiritual. Mas de uma coisa eu sei. Aleluia. Quando Neemias pensou em desistir, ele olhou para trás e disse assim: o caminho que eu percorri foi muito grande. O preço que eu paguei foi muito grande para parar agora, para desistir agora. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu estou aqui nessa noite para te dizer que o caminho longo que você trilhar com Deus vai ser determinante para você continuar sendo fiel a Deus. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que um ano serve a Deus e outro ano o diabo. Um ano sendo fiel a Deus e no outro ano chega carnaval e você desvia. Tem gente que faz voto, aliança com Deus, de abrir mão de um pecado, mas na outra semana está pecando novamente, incorrendo no mesmo erro. Uma gangorra. Uma gangorra, hora tá, hora não tá, hora não acredita. Eu achei interessante que uma certa feita, o pastor contando, de que uma jovem buscou ele e disse assim: pastor, eu estou desistindo de tudo. Eu vou abrir mão de tudo. O diabo está muito furioso com a minha vida. Eu vou desistir. O pastor virou para ela e disse assim: moça, me desculpa a minha franqueza, mas você nunca fez nada tão relevante para Deus que levasse com que Satanás se levantasse com você e ficasse furiosa contigo. Você nunca fez nada tão relevante para Deus para que o diabo ficasse irado com você. Porque não tinha história. Graça barata. Aquilo que não te custa nada, não vale nada. Evangelho sem renúncia não é evangelho de Deus, é de homem. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes eu pensei em desistir. Quem é que nunca pensou aqui que atira a primeira pedra? Quem é que nunca pensou em parar, desistir? A tribulação vem sobre nós. Deus vai tratando de nós, vai nos quebrando. E às vezes a vontade de desistir, de parar. E aí sabe o que me sustentou? Eu olhei e falei: caramba, os meus livros, investimento. Eu lembro que na época que congreguei na ADVEC, na Assembleia de Deus com a Ana, para você pregar ou dirigir o culto, você precisava ter gravata.
E essa época foi um dos momentos mais difíceis, né? Que eu vivenciei. Aí quando eu pensei em desistir, eu falei, caramba, tem uma vez que eu recebi uma rescisão, né, do trabalho lá, e peguei aquele dinheiro, o salário praticamente todo. E fui numa loja que vendia roupas sociais, comprei só para poder dirigir culto, pregar lá, não tinha oportunidade, preguei gravata. Não gosto muito de usar gravata não, mas a gente tem que ser humilde e respeitar, né, o local onde a gente está. Humildade precede honra. E eu lembro que comprei tanta coisa que eu falei para ele, não, bota tudo num saco preto aí para ninguém me roubar no meio do caminho. E uma das coisas que eu olhei, que me sustentou, foi justamente isso. Eu falei, cara, é um investimento que eu fiz. Olha o caminho que eu percorri. Quer se firmar com Deus a cada vez mais, ter estrutura? Invista na obra do Senhor. Invista no teu chamado, no teu ministério. Porque quando a tribulação vier, você vai dizer assim, ó, eu trilhei um caminho muito longo. Glória a Deus. Quando eu olho para trás, não tem mais como voltar. Arabacanto. Fica de pé nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem persevera em seguir ao Senhor, aleluia, ganha algumas cicatrizes na caminhada. Mas as cicatrizes são sinais de que você não morreu. Glória a Deus, aleluia. As cicatrizes são sinais de que você foi ferido, foi ferida, mas ainda vive, glória ainda a Deus. está de pé. Glória a Louvado Deus, seja. aleluia. E se está de pé, é porque Deus te amadureceu. Arabacanto Glória a re, Deus. micanto berraço que jomanacanda arabagada se. Ibicanto re, biaço que Glória a jomanacanda Deus, se. aleluia. Louvado e Feche seus exaltado olhos. seja o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória ao Senhor Pai, nós te glorificamos, Senhor. aleluia, Nós te exaltamos nessa noite. Louvado e exaltado. Pai eterno, te agradecemos pela tua palavra para as nossas vidas. Sim, meu Deus. Deus eterno, nós queremos que o Senhor materialize a tua palavra sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Pai eterno, joga por terra toda resistência do mal. Meu Deus eterno, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, flua com o poder do teu Espírito Santo sobre o nosso corpo agora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus Todo-Poderoso, começa a fluir com o poder do teu Espírito Santo. Meu Pai, vai levando embora toda enfermidade. Narabacanto, que ele canto, leve canto, ele camarabagalacê. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia.